Eu sempre tive comigo que eu queria oferecer um atendimento que tivesse uma excelência tamanha, como eu gostaria que o meu filho fosse atendido, que o meu pai fosse atendido, que a minha mãe fosse atendida como um membro da minha família. É um valor que eu tenho comigo. Ainda nessa transição do colegial para o primeiro ano de faculdade, era um curso chamado Autismo para Pais e Cuidadores. Eu não era formada, não tinha como fazer para profissionais, né? Então eu fui lá para Campinas, junto com a mãe dele, para ter orientações gerais. E aí depois eu descobri a integração sensorial, que é uma abordagem dentro da terapia ocupacional, que é excelente para o tratamento de pessoas com autismo. Então, para eu fazer integração sensorial, eu precisava ser terapeuta ocupacional. Aí eu prestei o vestibular, passei na USP de Ribeirão Preto, fiquei lá aos 5 anos, voltei para Franca, abri o consultório. Ele é meu paciente até hoje. A gente sabe que a maioria das pessoas com TEA tem um processamento visual muito melhor do que o processamento auditivo. Então, o que a gente sempre fala? Tem que ter o recurso visual, tem que ter o slide, tem que ter o escrito, tem que ter a imagem, o texto. A gente fala, não fica só no verbal, porque ele precisa do visual ali para ele captar melhor e para ele reter melhor. Muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Eu tô aqui sempre muito mal acompanhado do Vitor Barberato. Eu tô com o Jean Dunkel e estamos com a Fran agora aqui. Fran, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ai, gente, muito obrigada, eu que agradeço. Prazer ter você. E antes de começar o papo, eu vou falar 3 coisas para você. Primeiro, se inscreve no nosso canal. Metade das pessoas que assistem os episódios do Pausa não estão inscritas no canal. Não faz sentido. O cara vê toda segunda-feira a gente não se inscreveu ainda. Tem a parte boa, que tem gente nova chegando. Mas chega e fica, aperta o botãozinho aí, fica com a gente. Se inscreve no canal, toda segunda-feira, 7 horas, tem alguém aqui compartilhando a sua história de empreendedorismo, de inovação, que vai melhorar e edificar a sua vida. Segunda coisa muito importante, deixa o seu botãozinho curtir, aperta o curtir aí, que teu amigo recebe esse vídeo também. E terceira coisa, deixa o seu comentário, que depois a gente pede para a Fran poder responder para você, caso você tenha alguma dúvida ou colocação a fazer. É isso aí. Eu acho que a gente fica muito quieto, a gente deixa sempre o convidado falar, então vocês não vão ter problema com o Vitor falando, nem comigo. E eu acho que o episódio de hoje, tenho certeza que o episódio de hoje vai ter muito comentário, muita gente tem muita dúvida sobre o tema. Exatamente. E por isso também a Fran vem. Fran, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Bem-vinda. E eu vou deixar o Vitor começar, ele gosta de sempre começar, ele tem um procedimento padrão de iniciar os episódios. Então, alguém Vitor, tem que organizar a casa, entendeu? Você é o cara que organiza. Fran, bom, então te agradeci, obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer ter você com a gente, com um tema que eu acho muito relevante e é um tema que tá todo mundo falando sobre ele. Então, mas eu queria começar do começo. Quem é você? Da onde você veio? E aonde você trilhou o caminho até chegar à Clínica Meus Sentidos? Eu sou a Franciele, sou terapeuta ocupacional de formação e a clínica para mim é um sonho. Ela é a realização de um sonho que eu queria, sempre desejei muito, que era oferecer um tratamento de qualidade e de excelência para pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, autismo, TDAH, dislexia, descalculia, síndrome de Down, enfim, pessoas que precisavam de um atendimento especializado. E eu sempre tive comigo que eu queria oferecer um atendimento que tivesse uma excelência tamanha, como eu gostaria que o meu filho fosse atendido, que o meu pai fosse atendido, que a minha mãe fosse atendida como um membro da minha família. É um valor que eu tenho comigo. Então, a clínica nasceu daí. Ela nasceu de um sonho de oferecer atendimento de qualidade, de excelência, para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Mas para eu chegar até onde a gente está hoje, né, aqui na clínica, foi um caminho. Eu fiz minha graduação na USP de Ribeirão Preto. Legal. Depois eu fiz a pós na Unicamp. Na época não tinha essas coisas online igual é hoje não, né? Na época eu tinha que pegar ônibus, tinha 5 horas para ir, 5 para voltar, tinha que estar lá todo final de semana, presencial. Era um pouquinho diferente. Voltei para Franca, fiz o meu mestrado também na USP de Ribeirão Preto. Trabalhei 2 anos no Centro de Reabilitação da APAI, daqui de Franca. E paralelo a isso, eu abri um consultório onde só eu atendia. E ali eu comecei a fazer os atendimentos. Geralmente eram, maioria crianças com autismo. E eu fazia isso no período da manhã, trabalhava na APAI à tarde, e à noite eu voltava para atender mais um pouquinho. Aí chegou uma hora que a gente não aguenta mais, né? É um batidão muito forte, manhã, tarde e noite. Nossa. E aí, depois de um tempo, eu fiquei só no consultório e comecei a fazer também assessoria empresarial. Ou seja, ajudar empresas
com a inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência no trabalho. Então, hoje eu atuo em todas essas áreas. Eu sou diretora da Clínica Meus Sentidos, eu faço assessoria escolar, né, vou nas escolas e oriento os professores, dou capacitação, faço assessoria em centros de saúde, com equipes multidisciplinares para o atendimento de pessoas com autismo, e também assessoria empresarial, né, para inclusão e desenvolvimento da pessoa com deficiência no trabalho. São essas as áreas. Fran, fala pra gente aqui, antes um pouco, né? Por que você foi fazer terapia ocupacional? Da onde que sai isso? Uma menina nasce, cresce, e de repente fala... O que você quer fazer quando crescer? Ocupacional. É que a gente nem sabe o que é terapia ocupacional, né? Quando você tá com 16, 17, você nem sabe nem sabia que existia. Vestibular? Não sabia. Peraí, fecha o olho. Não sei, mas eu vou lá fazer. É que na época eu não sabia nem que existia, né? Pra ser sincera. Sim. Então, eu ficava em dúvida entre pedagogia, fisioterapia, tava por ali. E uma pessoa muito próxima da minha família... enfim, ela engravidou, teve um bebê, e quando ele estava com mais ou menos 2, 3 aninhos, ela percebeu, hoje ele tem 17 anos, ela percebeu que ele não respondia quando era chamado pelo nome, ele não fazia o contato visual, enquanto as crianças brincavam, ele não brincava funcionalmente com os brinquedinhos, ele gostava de ficar rodando os brinquedos, não fazia imitação, e as crianças com 2, 3 aninhos já falam, elas já conversam, elas brincam, e ele não falava, ele não conversava, não brincava. Na verdade, teve uma interrupção do desenvolvimento das habilidades por volta de 1 ano, que é o que a gente chama de autismo regressivo, né? Quando tá desenvolvendo as habilidades, de repente, começa a perder essas habilidades. E na época, não tinha tratamento, acesso a tratamento como a gente tem hoje. Era muito difícil. Então, ela convidava os amigos da família para irem até a casa dela, para brincar com ele, para estimular. E a gente ia, eu tinha 17 anos, nem na faculdade eu não estava, né? A gente ia com a cara e com a coragem, pela intuição mesmo, para brincar e tentar ajudá-lo de alguma forma para desenvolver. Estimular, isso eu estava no 3º colegial. Então, a gente começou a pegar livro por conta para estudar por conta. O que é isso? O que é autismo? O que a gente faz para ajudá-lo, né? E foi assim que começou. Depois de um tempo, ela trouxe profissionais de fora, porque em Franca, se existia, a gente não tinha conhecimento na época, né? Trouxe profissionais de fora, e eu me interessei muito, comecei a acompanhar algumas coisas, e eu pensei comigo, é isso que eu quero fazer da minha vida. Como que ele chama? Arthur. O Arthur? Arthur. O Arthur mudou sua vida, então? Sim. Olha que loucura. De várias formas, inclusive. De várias formas. Então, eu conheci o Arthur e aí eu pensei, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero conseguir ajudar pessoas a se desenvolverem. Eu preciso estudar porque eu não sei como que eu vou fazer isso. Então, eu fui fazer o meu primeiro curso, ainda nessa transição do colegial para o 1º ano de faculdade. Era um curso chamado Autismo para Pais e Cuidadores. Porque eu não era formada, não tinha como fazer para profissionais, né? Então, eu fui lá para Campinas, junto com a mãe dele, para ter orientações gerais. Que loucura, com 17 anos de idade. 17 anos. E aí, depois eu descobri a integração sensorial, que é uma abordagem dentro da terapia ocupacional, que é excelente para o tratamento de pessoas com autismo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, para eu fazer integração sensorial, eu precisava ser terapeuta ocupacional. Fui ver o que era isso. Fui, li, entendi. Fui na APAE, conheci uma terapeuta ocupacional que trabalhava lá, entrevistei, conversei, pedi para acompanhar os atendimentos, para eu ver como é que era, para ter uma noção. Eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu prestei vestibular, passei na USP de Ribeirão Preto, fui estudar lá, fiquei lá uns 5 anos, voltei para Franca, abri o consultório. Ele é meu paciente até hoje. Ele é seu paciente até hoje? É. Que lindo isso, cara. Uma família incrível, uma família incrível. Eu aprendo muito com ele. Eu estudei muito por conta dele, né? Porque a gente não sabia na época o que fazer, como que estimulava o contato visual. Hoje a gente já sabe, né? Se você tem uma criança de 2, 3 aninhos que ela não olha no seu olho, ela não responde quando ela é chamada pelo nome, ela não brinca funcionalmente com os brinquedinhos, né? Não faz o faz de conta, ela fica rodando, ela gosta do ventilador, ela gosta de movimentos repetitivos, ela tem um comportamento estereotipado, às vezes esse movimento, né? Corpinho, ou flapping com a mãozinha, quando tá muito eufórica ou quando por algum motivo tá irritado, tampa o ouvidinho. Come pouquíssimos alimentos. Essas características hoje,
são mais visíveis, né? A gente consegue identificar mais fácil. E acho que formar o conjunto de características. Acho que isso é uma coisa que, às vezes, o pai via uma coisa ou outra, mas ele não entendia que a somatória... Opa, acho que aqui tem um indício, né? Para poder ir atrás, né? É que hoje... com 2 anos que começa a entender. Bem antes. Hoje o conhecimento está muito mais difundido. Antigamente não era assim. Antigamente a gente tinha diagnóstico muito tardio. Hoje a gente consegue diagnosticar mais cedo, mas poderia ser até antes. Eu já recebi bebês na clínica com 2 meses, quando a mãe suspeitou de alguma coisa. Não se fecha, lógico, né, o diagnóstico, mas a mãe já procurou estimulação, foi mais cedo que eu recebi. Eu recebi um bebê de 6 meses, que a mãe falava, olha, eu vou amamentar ele, mas quando ele tá aqui, ele não olha no meu olho durante a amamentação. A mãe já percebeu, né? Eu vou brincar com ele e faço gracinha, brincadeirinha, e ele não responde às minhas expressões faciais. Ele não faz a imitação. Porque um bebê típico, se você pega ele, mesmo com 6, 7 meses, se você brinca com ele com as suas expressões faciais, Ele repete. Ele imita. Ele imita, ele sorri, ele tem um sorriso social, ele faz a imitação. E muitas vezes os nossos pacientes que têm transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, eles não fazem isso. O grande problema é que demora-se muito ainda para conseguir buscar uma ajuda. Porque às vezes leva no médico, ou troca, busca outra pessoa, e tem aquela frase, não, tá no tempo dele, vamos esperar mais um pouco. Cada criança tem seu tempo. E tem uma questão de aceitação dos pais, eu acho, também, né? Sim, eu acho que são 2 coisas importantes. Uma é a questão do profissional. Às vezes o pai leva e fala, cada criança tem seu tempo. Não, gente, tem uma janela do desenvolvimento em que é esperado que tenha algumas habilidades, né? Por exemplo, se a sua criança tem 3 anos e não tá falando, isso é uma questão. E agora a gente tem também essa questão da aceitação, igual você falou, né? Porque muitas vezes os pais falam assim, principalmente os pais. Mas o meu avô era assim, eu era assim, o meu irmão era assim. Não, é da personalidade, a gente é assim mesmo. E tudo bem, existem questões genéticas, né? Existem algumas questões relacionadas a isso, mas se a gente percebe que a criança tem uma idade e ela não adquiriu as habilidades que eram esperadas para a faixa etária, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa agir, buscar uma avaliação. Negar não vai melhorar o processo, Mas entendeu? É a fase da aceitação, né, cara? Exato. Sim. Tem alguns pais que às vezes eles percebem a dificuldade, buscam avaliação e dá início ao tratamento. E mesmo o processo de aceitação ainda vai, às vezes demora um pouco, aí cada um tem na sua individualidade. Mas tem famílias que às vezes protelam, né? Em alguns casos, para buscar o diagnóstico, buscar uma avaliação, buscar uma ajuda, para essa questão mesmo que é difícil, né? Com certeza. De pensar na hipótese, na possibilidade do filho ter um transtorno invasivo do neurodesenvolvimento. Mas muda tudo no tratamento, não muda? Tudo. O tratamento, quando ele é feito nos primeiros 5 anos de vida, ele tem uma possibilidade gigante, enorme, de ter um prognóstico melhor. Porque nos 5 primeiros anos de vida, a gente tem uma questão das nossas sinapses, né, cerebrais, que elas estão acontecendo ali a todo vapor. Então, o cérebro da criança é uma esponjinha. Você joga os estímulos, né, você trabalha e a criança vai desenvolvendo. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Quanto mais o estímulo você dá, mais essa criança vai desenvolver. Depois dos 5 anos, quando tá 6, 7... ou mesmo quando começa com 10, 11, 12, 15, desenvolve. Sim, porque a gente desenvolve a vida inteira. Mas não é igual quando a gente começa na primeira infância, nos primeiros anos de vida. Então, o que a gente sempre fala? Quanto mais cedo começa o tratamento, quanto mais cedo é a intervenção, a gente chama isso de intervenção precoce, que é nos primeiros anos de vida, melhor é o prognóstico. O que eu acho que é muito simples. Se você tem dúvida, procura saber. Isso. Você procurar ajuda especializada para entender se existe ou não algo, não vai trazer aquele diagnóstico. O diagnóstico só vai mostrar algo que já existe. Isso que eu falar, ele vai te dar certeza só, ou sim ou não, né? Você vai faço um paralelo com isso, Jean, com crianças, por exemplo, de amigos meus, um amigo meu que morou na Alemanha há muito tempo. A filhinha dele nasceu lá.
E ela, com 4 anos, ela falava português em casa, inglês, alemão e russo. Porque tinha os amigos russos, alemão porque estava na Alemanha, inglês da escola e português em casa. Vai você com 15 anos aprender 4 línguas uma vez? Você não consegue. É a neuroplasticidade. Exato, foi exatamente o que você falou. Então, assim, se as crianças já são a esponjinha, o cérebro, aproveita isso. Age rápido. É a hora certa, né? Age rápido. Entendeu? Porque quanto antes começa, com certeza o caminho vai ser mais leve, talvez também, né? Sim. E o resultado melhor, né? O prognóstico, quando a gente começa com intervenção precoce, ele é melhor do que quando começa mais tardiamente. Mas é claro que se a família só teve a oportunidade de começar o tratamento mais tarde, eu acho que é válido, né? Correr atrás e fazer, né? Precisa fazer o tratamento com certeza. Mas a gente sabe que o resultado que a gente tem, o prognóstico que a gente tem quando a intervenção é realizada de modo precoce, ele é muito melhor. Fran, e os casos, cada caso é diferente do outro, e como que chama, como que você classifica, assim? Que tem pessoas que têm autismo que quase a gente não percebe, mas tem uns também que é super forte, assim, que é nítido, né? Tem uma diferença isso? Existe uma diferença bem grande, porque o autismo, ele é um espectro. A gente chama de transtorno do espectro autista. Então, existe uma variabilidade muito grande. Antigamente, falava-se em leve, moderado e severo. Hoje, essa terminologia caiu por terra. A gente não usa mais essa terminologia. A gente fala nível de suporte 1, 2 e 3. Nível de suporte 1 é aquela pessoa que precisa de pouco suporte, né, para conseguir ser independente. Então, aquela pessoa que você fala... se ele não me contasse, talvez eu não saberia. Aquela pessoa que trabalha, que tem seu nível de independência, que consegue morar sozinho, realiza suas atividades de vida diária, como tomar banho, escovar o dente, trocar de roupa, ir ao banheiro sozinho. Ele tem um nível de independência maior. Só que tem alguns detalhes que você consegue perceber que ele... Sim. Quais são os detalhes? Todo autista, independente se é nível 1, 2 ou 3, ele tem prejuízo em sociocomunicação e comportamento. Rígido, estereotipado, muitas vezes uma rigidez cognitiva. Então, são essas duas coisas, sociocomunicação e comportamento. Tem prejuízo nessas duas áreas, independente do nível que ele tenha, se é 1, 2 ou 3. O nível 3 já é aquele nível que você percebe mais facilmente. Então, muitas vezes, ele tem uma dependência maior para conseguir comer, escovar o dente, trocar de roupa, usar o toalete, estar em ambientes sociais para ir na escola, ou mesmo em algum outro ambiente, talvez precise de uma pessoa ao lado, que a gente chama de mediador ou acompanhante terapêutico, para fazer essa mediação. A gente tem muitos casos de pessoas com autismo que, além do autismo, tem apraxia da fala, então precisa de um dispositivo para se comunicar, um tablet, uma tecnologia assistiva, porque é muito raro, é muito difícil você ver uma pessoa que é autista e é só autista. Muito raro. A questão de não falar não está relacionada ao autismo. Não, tem pessoas que têm... apraxia da fala. Apraxia da fala. Tem pessoas que têm só apraxia da fala e tem outras que têm só autismo. Mas muitas vezes as pessoas com autismo, elas têm o que a gente chama de comorbidades. O que são as comorbidades? São outros transtornos associados. Então, às vezes ele é autista, mas ele também tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes ele tem autismo, mas ele também tem apraxia da fala. Às vezes ele tem autismo, mas ele também tem um transtorno de ansiedade generalizada. Às vezes ele tem autismo, mas ele também tem alguma questão, alguma disfunção relacionada, por exemplo, ao intestino, né? Que é muito comum essa questão intestinal, alimentar junto. Então, o autismo, ele não vem sozinho. Ele vem num pacote. É muito comum também algumas associações com epilepsia. Então, assim, não é porque ele tem autismo que ele vai ter tudo isso que eu tô falando. Mas é comum ter o autismo e ter uma comorbidade associada, que também precisa ser tratada. Então, grau 1, grau 3 e o grau 2? O grau 2 é aquele que tá no meio do caminho, por assim dizer. Ele precisa de um suporte, ele precisa, mas ele não precisa de um suporte tão significativo como o nível 3, mas ele também não consegue... Não é tão independente, né? Exato. Então, por exemplo, talvez na escola ele precise de um AT, mas o AT vai ajudar ele em alguns momentos. Em outros momentos que ele consegue ser independente, o AT ou o mediador vai se afastar um pouquinho. Eu tô usando a sigla AT, acompanhante terapêutico, tá? E mediador é justamente para fazer essa mediação. Às vezes ele quer brincar com os amiguinhos, mas ele não sabe como brincar com os amiguinhos.
Então, precisa de uma pessoa para fazer essa mediação. Às vezes, ele quer alguma coisa, ou ele não quer alguma coisa, mas ele não consegue se comunicar através da fala de modo funcional. Então, ele precisa de uma tecnologia assistiva ou que a pessoa ajude ele a formular a frase. Um tradutor, né? Que vai traduzir a linguagem dele para o mundo. Né? E vai ajudar ele a se comunicar de uma forma funcional. É mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Porque às vezes a criança até fala, o adolescente, o adulto, ele até fala. Mas ele não consegue transmitir aquilo que ele idealizou, que ele gostaria. E muitas vezes ele usa o que a gente chama de ecolalia. Ecolalia é quando você escuta uma frase num desenho, enfim, né, na televisão, e você começa a repetir essa frase. E alguns usam isso de modo funcional, outros não. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta muito de um desenho e a abertura do desenho é assim, ó, bom dia, amiguinhos, nessa entonação, né? A entonação a gente chama de prosódia da fala. E aí, quando ela chega nos lugares, ela vem e fala, bom dia, amiguinhos. Mas ela usa a mesma frase do desenho. Mas é uma ecolalia funcional, porque ela tá querendo dizer faz sentido, tá bom dia. Hora certa. Isso, que é quando ela chega, ela usa de uma forma funcional. Mas não deixa de ser uma ecolalia, porque ela tá repetindo exatamente aquilo que ela ouviu no desenho que ela assistiu. Que engraçado. É muito curioso, né, demais, de pensar, né, assim, ela pega aquele drive, instala aqui e fala assim, ó, quando eu vou falar bom dia, é assim que eu vou falar. É o que a gente chama da ecolalia. Tem a imediata e tem a tardia. A ecolalia imediata é quando eu repito assim que eu escuto. E a ecolalia tardia é quando eu repito um tempo depois, em outro momento. Exatamente, que é muito comum em pessoas com autismo também. Eu já atendi colaboradores dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa, que tinham essa questão da ecolalia. Sempre que ele ouvia uma expressão muito diferente que ele não conhecia, ele entrava nesse processo, né, da questão da ecolalia até ele entender o que aquilo significava. Porque as pessoas com autismo, elas têm uma grande dificuldade de entender ironia, duplo sentido, figuras de linguagem. Então, por exemplo, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas não tem leite na mesa. A pessoa vai no concreto. Exatamente no concreto. Então, ela precisa passar por um processo, até dentro da terapia mesmo, isso é trabalhado, para ela entender o que significa aquilo, o que aquilo quer dizer. Eles têm muitas dificuldades também em relação às expressões faciais. A gente tem adolescentes e adultos jovens com autismo que têm o desejo natural, né, de namorar, enfim, de encontrar alguém, a questão da paquera. Só que eles não percebem, muitas vezes, quando tem alguém paquerando. Ou quando alguém está demonstrando algum sinal de interesse. Então, a gente precisa realmente ensinar quais são as características que indicam paquera. Quais são os sinais, quais são os comportamentos que eu posso observar em alguém que pode indicar que essa pessoa está interessada em mim. Isso é ensinado, isso é aprendido. Que incrível isso. Porque naturalmente ele não tem essa leitura, não percebe. Por isso que muitas vezes existe a dificuldade na socialização. Porque vamos supor, eu tô conversando aqui com o Jean. E aí eu tô falando aqui de um assunto, tô super empolgada falando. Mas se o Jean não estiver interessado, ele vai demonstrar de alguma forma que pra ele o assunto não tá legal. Eu vou perceber que ele não tá gostando pela expressão facial dele. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar de assunto. A pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade, geralmente, né? De entender essa expressão facial, de perceber se ele tá gostando ou não. E eu vou continuar no assunto porque eu tô muito interessada. Se for o meu hiperfoco, então, eu vou longe. E nem sempre tem essa percepção do outro, se tá gostando ou não. E isso gera uma dificuldade na questão da interação social, né? De conseguir socializar com os demais. E tudo isso precisa ser trabalhado, treinado. Por isso que a terapia, independente se é nível 1, nível 2 ou nível 3 de desenvolvimento, é extremamente importante. E mercado de trabalho, nível 2 e 1, nível 3 talvez não atinja? Nesse ponto, eu vejo assim, se você pensar numa empresa, vamos pensar aqui, né, que tem uma demanda ali mais específica, geralmente quem vai entrar nessa empresa é o nível 1 de desenvolvimento, o nível 2 talvez, porque existe uma variabilidade muito grande. Eu tô tentando pôr numa caixinha, eu sei que não existe, Sim. hiperfoco para um programador, pode ser bom para ele. Isso, pode ser ótimo, pode ser algo que ajuda muito. Por exemplo, tem nível 1.
né, do espectro autista, por isso joga tão bem, assim, que ninguém nunca comprovou isso, mas é uma história que... Existem boatos sobre isso, fala, né? Tá lenda, né? Eu sei que não dá pra pôr na caixinha, mas eu tô tentando o tempo todo traduzir pra quem tá assistindo a gente. Sim, sim. O nível 3, por exemplo, existem muitas associações de trabalho voltadas, né, para pessoas com nível 3, voltadas para o trabalho, para a questão laboral, mas geralmente com uma pessoa ao lado, auxiliando, mediando, né? Porque é muito comum também a gente encontrar pessoas que estão no nível 3 e que talvez tenham a deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual associado. Então, por exemplo, quando eu estava em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, tinha uma atividade laboral que tinha geração de renda. Então, vamos entender que é um trabalho porque tem geração de renda. Sim. Mas o paciente, ele... No caso, né, a pessoa ela ia e tinha ali do lado um terapeuta auxiliando no processo. E tinha, né, parcerias da própria universidade, de outros programas para auxiliar. Então, tem atividade laboral para o nível 3? Sim, é possível, mas é de uma forma adaptada, é de uma forma diferente. Se você... Às vezes um pouco mais... terapêutica. E operacional, né? Isso, operacional, exatamente. Que talvez não vai exigir uma capacidade analítica, por exemplo, né? Agora, um nível 2, por exemplo... dependendo da atividade, talvez uma operacional, dependendo do setor, ele consegue desenvolver, assim, eu já vi pessoas com nível 2 dentro do mercado de trabalho formal. E nível 1, claro que acaba sendo o que a gente mais vê. Difundido. Exatamente. É importante pensar isso, porque acredito que muito pensando no pai que diagnostica o filho, né, para poder entender essa expectativa, né, e propor, acho que para essa criança, a vida toda dela, algo condizente com o que ele vai conseguir obter. Né? Porque eu acho que a decepção, ela é filha da expectativa. Quando você alinha a expectativa, fica muito mais fácil. E quando você diagnostica isso antes, é muito melhor ainda. Eu estava vendo esses dias agora o diagnóstico daquele menino que foi multicampeão nas Paralimpíadas de natação. A mãe falando, ela falou, cara, eu tive 6 meses de preparação, ela falou. Com 3 meses de gravidez, eu sabia que ele nasceria sem membros, alguns membros, ou com membros muito encurtados. Eu me preparei para isso e ela transformou o filho dela no campeão olímpico. Então é muito legal de você pensar quando você consegue agir com o cenário que se apresenta. Essa consciência de pegar, entender e encarar o problema. Exato, cara. É isso que eu acho. Quando a gente fala de mercado de trabalho, você pensou na caixinha. Eu já fui aqui pensando assim, pô, como a gente faz para traçar um perfil e ver no que aquela pessoa poderia atuar. Exato. Legal. Então tá, eu tenho... São esses meus pontos fracos, mas ele deve ter pontos fortes. Muito. Então, o que a gente fala, pô, hiperfoco, pode funcionar para muita coisa. Eu não sei, eu vejo que se a gente traçar perfil, entender o perfil da vaga com o perfil de quem tá ali, cruzar isso, pode fazer muito sentido, né? E é possível. Então, no mercado de trabalho, hoje a gente pode ter... Tem caso que você lembre aí, ou que você conheça de empreendedores que se destacam hoje, que têm algum tipo de... ou autismo, ou algum... A gente tem alguns, assim, se a gente observa desenvolvimento atípico, né? A gente tem algumas figuras, sim, com desenvolvimento atípico que se destacaram. Mas quando eu penso assim, só voltando nessa primeira frase que você trouxe da questão da vaga, é justamente isso. O que acontece? Depois que veio a lei de cotas, que é aquela lei que fala que a gente precisa ter pessoas com deficiência dentro da empresa, é uma porcentagem em cima da quantidade total, né, de colaboradores da empresa, de funcionários, as empresas começaram a perceber, bem, eu preciso incluir essa pessoa. Mas como que eu vou fazer? Eu vou só colocar ele aqui dentro da empresa? O que eu vou fazer com ele? Né? O que ele vai fazer e como que eu vou fazer para ajudá-lo? Depois disso, muitas empresas começaram a criar programas para desenvolvimento e inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. Qual que é a ideia, né, desses programas? É justamente isso, você entender o que a pessoa tem de potencialidade e também de dificuldade e qual que é a vaga que você tem aqui. E aí você tenta fazer esse casamento, esse alinhamento entre o que ele tem de bom para te oferecer, o que ele tem de dificuldade e o que você tem ali de atividade laboral para ele, o que ele vai desempenhar. Depois que você consegue fazer esse alinhamento, é muito interessante porque você precisa capacitar a liderança dessa pessoa ou mesmo os colegas de trabalho
para eles entenderem como que eles vão interagir com essa pessoa, como que eles vão desenvolver. Por exemplo, se a gente tem uma reunião e a gente fica aqui no verbal, essa pessoa com autismo, ela vai ter dificuldade. Por quê? A gente sabe que a maioria das pessoas com TEA tem um processamento visual muito melhor do que o processamento auditivo. Então, o que a gente sempre fala? Tem que ter o recurso visual. Tem que ter o slide, tem que ter o escrito, tem que ter a imagem, o texto. Tem que ter referência visual, né? A gente fala, não fica só no verbal, no verbal, no verbal. Porque ele precisa do visual ali para ele captar melhor e para ele reter melhor. A pessoa mesmo com um transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente sempre também orienta o passo a passo do processo, né? O passo 1, passo 2, você separar isso e você conseguir transformar isso numa diagramação que a pessoa veja uma caixinha, uma flechinha, uma caixinha, uma flechinha, um checklist, um passo a passo, ao invés de você jogar essas informações só no verbal, né? Tem uma série de coisas que são adaptáveis dentro da empresa que quando isso acontece, a pessoa tem um desenvolvimento muito melhor. Ela tem um desempenho, assim, fantástico. Mesmo as pessoas com autismo que têm hiperfoco, algumas, dependendo do hiperfoco, é claro, isso ajuda no trabalho que o cara decola. Exatamente. Que ele faz acima da média. E tem empresas, inclusive, que eu já vi no passado que quando colocam a descrição de vaga, até procuram por pessoas com autismo. Sim, eu ia falar isso. Você pega, Procura. por exemplo, imagina um designer com hiperfoco. Não, vai render... Programador. Programador. Sim. Tem uma série de funções que os caras focar, e geralmente quando ele tem hiperfoco, ele manja muito daquilo, né? Ele vai entender aquilo a fundo. Exatamente. Né? O moleque tem hiperfoco em dinossauro, ele vai falar tudo de dinossauro. Se ele tiver hiperfoco em programar, ele vai dominar muito. É exatamente o que acontece. E quando o assunto é o hiperfoco, gente, não tem pra ninguém. A pessoa sabe, ela vai ser muito domina. daquilo, domina muito. Ela é excepcional naquilo que ela faz. Só que às vezes a gente tem que trabalhar outras habilidades com ele lá dentro da empresa. Por exemplo, eu já trabalhei com alguns que a gente teve que pontuar. Olha, quando você entrar no elevador, você fala o bom dia ou boa tarde. Para ele, isso não era tão relevante. E é uma habilidade social que para nós é natural. Quando ele chegava em determinado setor da empresa, que ele precisava falar com alguém, ele já chegava na mesa e já pedia informação. Ele já chegava e preciso disso, ou quero isso, você sabe isso. Como vai. Exato, não tinha isso. E aí, é um fator que a gente coloca. Olha, quando chegar então, primeira coisa, bom dia, tudo bem? Depois você pede o que você precisa pedir ou fala o que você precisa falar. São detalhes pequenos, exatamente. Mas são extremamente diretos. Que para essa pessoa não é importante, entendeu? Não, sim, mas não é importante. Eu preciso dar informação. Vou lá, tive a informação que eu fiz de errado. Fez errado. Não fez errado, é que tem um protocolo, tem uma questão de... Daí passa por mal educado, né? Fala, nossa, que pessoal mal educado. Não é mal educação. E muita gente não sabe, até se você souber que se trata de uma pessoa que tem uma... Exatamente isso. Um autismo, alguma coisa, ok, você vai relevar, mas se você não conhecer, você fala, porra, que mal educado, né? Fala, assim, você terapeuta e aí você hoje está à frente da clínica. Sim. Né? Vamos trazer um pouco para esse lado. Como que de repente isso acontece? Que horas que você percebeu que tá na hora de eu ser gestora do negócio? Como que você está lidando com isso? Eu acho que é um grande desafio e a gente aprende mais a cada dia. Eu acho que a cada dia que passa são novos desafios, novas transformações. Acho que é contínuo, não para. Tem dia que eu mesma olho para mim mesma e falo, meu Deus, um desafio atrás do outro, né? Mas eu acho que é bom porque é o que faz a gente crescer, na verdade. Faz quanto tempo da clínica? Eu sou formada há 9 anos. Comecei há 9 anos, né, no consultório. E acho que com 2 anos... Foi 2 anos. 2 para 3 anos, eu já comecei a agregar pessoas no time. Mas nos últimos... Teoricamente, aí faz 6, 7 anos. Isso, mais ou menos nos isso. Próximos 10, 20, que vai acontecer. É engraçado, o empreendedorismo é muito isso, né? Você resolve problemas no curto prazo, mas quando você olha no longo prazo, eu tenho certeza que a sua clínica mudou 360 graus. Mudou muito, não tem nem comparação. Deu a volta inteira já, e você vai... porque no começo a gente tudo, né? No começo a gente é o que faz o gol, o que faz a defesa, o que é o juiz, a gente é tudo. Agenda, atende...
Exatamente. Talvez atende até com outro nome pra fingir que é a secretária, pra ter. Tem muita gente que faz isso, na época eu não tinha essa percepção. Hoje em dia é comum as pessoas fazerem isso, né? Mas eu era a que atendia, eu era a que limpava, eu era a que fazia higienização, que era a que fazia o horário do atendimento. Eu era a pessoa que fazia tudo. Eu acho que esse feeling começou a acontecer quando eu percebi que eu não tinha como atender mais os meus pacientes com aquela carga horária que eu tinha disponível. Por quê? Porque eu entendia que o meu paciente, quando ele chega para mim, não é só o atendimento clínico. Eu sabia que eu precisava ir na escola dele para orientar o professor. Eu sabia que eu precisava ir na casa dele para orientar o pai, para orientar a mãe, para acompanhar o almoço, para acompanhar as atividades de vida diária, escovação de dente, o trocar de roupa. Eu sabia que eu precisava atuar com ele em várias áreas do desenvolvimento, que não era um trabalho só na clínica, só no consultório. Porque se você parar para pensar, só na clínica e no consultório todo mundo faz, né? Então eu entendia que eu precisava... Qual é o impacto daquela horinha, né? Eu entendia que eu precisava atuar em todas as áreas e contextos da vida do paciente. Então eu comecei a convidar, né, alguns colegas para agregar junto comigo, para trabalhar dentro daquilo que eu acredito que é um atendimento de excelência, que é uma prática baseada em evidência. Então, eu vou aplicar uma terapia que eu tenho comprovação científica que vai funcionar. E também com muito afeto, com muita responsabilidade, né? Dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E um outro momento foi quando eu percebi que aqui em Franca, na época, a gente carecia de um centro especializado com todas as especialidades no mesmo lugar. Porque como que era a vida dos pais? Vai num lugar, vai para outro lugar, vai para outro, faz fono, faz TO, faz psicologia, faz musicoterapia, faz arte-terapia. Cada um num canto da cidade diferente. Isso era muito desgastante, tanto para as famílias quanto para os pacientes. Então, veio a ideia então, vamos colocar aqui também mais um colega de uma outra área, porque essa criança já faz as duas terapias junto, e aí não precisa perder tanto tempo no deslocamento, no trânsito. E aí a equipe foi crescendo cada vez mais, né? Porque a gente já tinha mais colegas, aí veio primeiro a fono, depois veio a psicologia, depois veio a psicopedagogia, depois veio a educação física, depois veio a musicoterapia, e aí foi aumentando. E aí foi aumentando, né? Mas nasceu da terapia ocupacional, que é a minha formação base, né? Como profissional. Eu acho que não é só o deslocamento. Eu acho que a questão da metodologia ser a mesma. A tendência do paciente evoluir mais é muito maior, né? Porque todos seguem a mesma linha. E o principal que você falou, assim, que para mim sempre foi muito importante, é reunião de equipe. Então, por exemplo, se o paciente está em tratamento, ele tem a fono, a TO, a psicologia, a psicopedagogia, por exemplo, educação física, a musicoterapia. Se cada um estiver trabalhando de uma forma diferente, sem haver uma comunicação, isso fica muito desorganizado, muito bagunçado em relação ao tratamento. Então, quando a gente começou com uma equipe interdisciplinar, a gente começou com uma ideia, que é o que a gente faz até hoje, que é fazer reunião de equipe. Então, todo paciente, uma vez por mês, a equipe dele se reúne e a gente conversa sobre o caso clínico. Então, a fono fala o que ela está trabalhando, como que ela está trabalhando e como que a gente pode estimular a fala. A psicóloga vai falar como que ela está trabalhando, como que está o comportamento, vai orientar a equipe sobre isso. E assim, cada área. Porque se for cada um para um lado, a psicóloga pode dar uma instrução que vai atrapalhar o trabalho da fono, por exemplo, né? Se não tiver alinhado... Não tem sinergia, né? Tem que trabalhar em conjunto. Eu falo, se faz tudo no mesmo lugar, ou seja, em outro lugar, né? Às vezes 2 locais diferentes, precisa ter uma comunicação, precisa ter uma reunião de equipe para alinhar o trabalho de todos os profissionais, para que isso caminhe de uma forma coesa, né? Que o paciente possa progredir mais e mais rápido. Quando você tem tudo isso no mesmo local, isso facilita porque os profissionais estão se vendo ali, né? Eu tenho pacientes que, dependendo da necessidade, a fono entra no atendimento da TO, a psicóloga entra no atendimento da fono ou da terapeuta ocupacional. Por quê? Porque a gente tem um trabalho interdisciplinar, que é mais do que um multi. Significa que existe uma conexão muito maior. E isso traz um benefício para o paciente que é gigantesco, para a família, né? Eu, pelo menos, só vejo coisas positivas. Com certeza. E não há um negócio, cara, que é interessante ensinar, é que nem, sei lá, você leva teu filho na natação.
Ele vai lá, terça e quinta, naquele horário, na natação. Não é isso, né? Tem famílias que é todo dia, a manhã inteira, todo dia, tarde inteira. Então, a criança, de repente, chega lá 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, vai sair meio-dia para ir para a escola, e ela vai passar nesse período por um monte de atendimento. Imagina fazer o trânsito, o deslocamento, de ser correndo daqui, vai para lá, volta para cá, não sei o quê. O desgaste que isso gera para a criança. Não, os pais não vão fazer. Fazem, os pais vão escolher absurdo. Escolher o mais importante e vai declinar o resto. Sim, sem dúvida. Ô, Fran, e um outro ponto importante que tem aí no teu desenvolvimento, né, é que você tem uma série de formações complementares, não complementares, como que chama? São formações mesmo, certificações. São terapias especializadas. Porque como que funciona? Quando a gente forma, eu falo, a gente sai de lá com o CREFITO, né, que é o nosso número de conselho, e com o nosso diploma de graduação. Tá. Isso é o que todo mundo sai. Isso te habilita a ir para o mercado de trabalho e trabalhar. Isso, habilita a ir para o mercado de trabalho. Agora, quando a gente quer fazer um tratamento especializado, a gente precisa fazer uma série de cursos e certificações para você ser muito bom naquilo que você faz. Então, por exemplo, hoje, um paciente com autismo, vamos pensar, independente da idade dele, para você oferecer um atendimento de excelência, você tem que estar habilitado naquilo que você está se propondo a fazer. Então, desde o começo, assim que eu me formei, que eu corri atrás, digamos assim, né? De ter especializações, cursos e certificações que me tornassem apta para dar para o paciente o melhor atendimento possível. Então, por exemplo, chegou um paciente para mim com seletividade alimentar, aquela criança que comia pouquíssimos alimentos. Eu fui fazer uma certificação internacional em seletividade e compulsão alimentar. Chegou aquele paciente com uma dificuldade grande do uso do toalete, que fica alguns dias sem usar o banheiro, né? Ou que tem uma dificuldade em relação a esse processo, né? De perceber as fezes no intestino para, ir procurar o banheiro para fazer, né? Para defecar. Fui fazer uma certificação internacional no uso do toalete. Veio aquele paciente com uma dificuldade grande na percepção da dor. Aquela criança, igual já tive paciente que quebrou o braço e foram descobrir 3 dias depois, porque ele não chorou. Então, tem uma dificuldade em relação à percepção da dor. Fui fazer uma certificação internacional em interocepção. Chegou aquele paciente que, por exemplo, tinha uma dificuldade gigante em função executiva, em controle inibitório, né, que é aquela pessoa mais impulsiva e tem uma dificuldade nessa regulação emocional. Fui fazer uma certificação internacional em funções executivas, em praxis. Então, a cada paciente que a gente atende, fiz também certificação internacional em escrita manual, enfim, tem várias, a internacional em integração sensorial de Aires. Os cursos que a gente faz, né, que agregam muito no currículo, na verdade, eles nos tornam mais aptos para fazer um atendimento muito bom. Por exemplo, se você está com problema no coração, a gente vai no cardiologista. Né? A gente tende a isso. Eu posso ir no plantão, o clínico geral vai me atender, vai fazer um atendimento legal comigo, vai me prescrever alguma coisa ali, mas se eu quiser um atendimento mais especializado para o meu coração, eu vou procurar um cardiologista. E quando a gente fala de autismo, TDAH e transtorno do neurodesenvolvimento, é a mesma coisa. Se eu quero um atendimento especializado, eu preciso procurar alguém, pessoas ou uma clínica que me ofereça atendimento especializado, que me ofereça a terapia especializada. Então, eu preciso correr atrás disso, estudar e me capacitar para eu oferecer o melhor atendimento possível, com a maior excelência possível. É incrível isso. Me diz uma coisa, quais são os maiores mitos sobre o autismo? A maior bobagem. A gente conhece vários, mas você que está no ramo todo dia ali vendo... Olha, eu acho que o número 1... Que vai passar, né? Você comentou, né? Eu acho que Espera que passa. O número 1 é... Isso. Eu acho que seria esse, cada criança tem seu tempo. Que a mãe chega no médico, fala, olha, eu trouxe meu filho aqui, ou, né, tô preocupada com isso. E olha, fala, calma, mãe, cada criança tem seu tempo. Isso impede de às vezes ela já buscar uma ajuda, uma orientação. Por quê? Existe uma janela do desenvolvimento que é esperado que tenha alguma habilidade acontecendo ali. Agora, se a criança já está com 2, 3 aninhos e ela ainda não desenvolve, por exemplo, a fala, não tem isso de cada criança tem seu tempo. Já era esperado que estivesse falando ali frases, palavras, né? Enfim, de 2 a 3 anos as frases já, né? Então, esse para mim é o pior. Cada um tem seu tempo.
porque eu acho que a gente tem que entender que existe uma janela, né, do que é esperado para cada idade em relação às habilidades. Outro também é, ele nem parece autista. Gente, autismo não tem cara. Não tem. Se você entrar um autista aqui e entrar outra pessoa que não tem autismo, você não vai identificar, porque é diferente, por exemplo, da questão da síndrome de Down, que a gente sabe que tá lá no 21, no cromossomo, que tem características físicas que você identifica pela questão da distância dos olhos, o formato aqui dos olhinhos, a questão da posição das orelhinhas. Você tem características ali. Agora, quando a gente fala de autismo, é um espectro gigante, uma variabilidade muito grande, tem mais de 1.300 genes envolvidos e a gente ainda nem descobriu todos, por isso que o espectro é tão amplo, e você não identifica, olhando e fala, olha pra cara dele e fala, não, ele tem autismo. Não, autismo não tem cara. E muitas vezes as famílias escutam isso, falam assim, nossa, nem parece autista. Por isso que hoje em dia é tão importante o uso do colar, né? Aquele colar do girassol que identifica como deficiência invisível, ou mesmo colar de autismo, que muitos pais usam com seus filhos, ou mesmo adultos, quando vão no mercado, ou quando vão em algum local, porque a mãe vai para a fila preferencial com o filho dela. Aí, às vezes, alguém olha, mas, por que você tá aqui? Né? Mesmo que, às vezes, o filho já tá adolescente, enfim. Não, tem um colar, indica que sim, ele pode estar ali no preferencial. Não sabia do colar. Outro dia eu tava... tem um que é um quebra-cabeça coloridinho. O quebra-cabeça muito usado pro autismo e o girassol pra deficiência invisível. Outro dia eu tava na farmácia. Quebra-cabeça já é mais comum, né? E tinha uma menininha na farmácia com o pai dela. E aí eles estavam com esse do quebra-cabeça. E ela encanou com o meu pelo na perna. Eu tava de bermuda, o tio tem pelo, tem muito pelinho. Daí, quantos pelos tem? Daí começou a falar quantos pelos. Tipo, tem 1.000 e não sei quantos pelos. Eu falei, nossa, sei lá, se tem isso, tem mais, né? Mas ela ficou e daí eu mais, com certeza. Eu imagino que mais. Eu nunca parei pra contar, né? Mas é engraçado como ela encanou com isso. Ela focou nisso e ficou ali. E na hora que eu fui embora, tchau, não sei o que. Ela, tchau, tio do pelo. Tchau, tio que tem pelo. Tá bom. Mas é muito legal, assim, você vê que ela interagiu e tal, mas ela focou na perna. E ela vinha, ela encostava, assim, sabe? Mas quando você sabe, é mais fácil em tudo, né? Sim, com certeza. E aí, sim, você olha e você entende... Sei lá, é uma abordagem diferente, né? Tipo, tem pelo, tem. Sim, né? É porque socialmente não é algo que é esperado, talvez, né? E aí você percebe. De repente uma criança vem brincar assim e tal, e aí eu percebi, lógico, né? É a condução diferente, né? E ela tinha o cordão. Ela tava com um cordãozinho. Sim. E aí você já viu o cordão e já identificou. Entendi. Legal. E aí dá sei lá, te faz tratar de uma forma... Isso. Mais não tranquilo, até porque eu não ia fazer nada, mas assim, é diferente, aconteceu, sei lá. Eu me senti mais à vontade entendendo o que estava acontecendo, assim. É legal que quem tá em volta também acho que pode ir. E essa ideia do cartão, né, desse cordão, é que as pessoas vejam, que elas entendam, e isso gere... Talvez não gere uma reação negativa, digamos assim. Gera empatia. Empatia, isso. Eu acho que o ponto é esse. Gera empatia. Isso com uma criança é muito tranquilo. Né? Agora, pega de repente um adulto, ou pega um adolescente que chega e faz dessa forma. Se não está identificado, você fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Imagina chegar um adulto, sei lá, se a menina, ao invés de, sei lá, 3, 4 anos, ela tivesse 20 e viesse para a mão na perna, pelo tal, você fala, peraí, velho, né? Calma, que tá, você não ia entender. Agora, se ela tá com cordão, você releva, né? Se é um cara... Você consegue entender o que está acontecendo. É diferente. Eu acho que é muito... Deve ser muito desafiador essa passagem para a vida adulta, né? Tem algum caso especial, assim, que você podia contar? De alguém que fez, talvez até o próprio Arthur, né? Assim, como é essa transição, né? Quando é criança, tá ali, beleza, mas chega um momento que... E a independência? Porque a adolescência... Funciona tudo isso? A adolescência já não é fácil, a vida adulta, talvez né? Sim. Assim, é porque ele ainda tá no ensino 17, médio. né? Ele ainda tá no ensino médio. Mas assim, eu vou colocar aqui exemplos de outras pessoas, né? Que a gente acompanha. O que acontece? Esse é um ponto muito delicado, que eu acho que a gente precisa crescer muito enquanto sociedade em relação a isso. Quando é criança, tem as terapias, tem a escolinha, né? Tem os lugares. Quando chega nos 18 anos, a escola acabou. E aí a gente precisa pensar numa outra fase, numa outra etapa, que é, o que vamos fazer agora?
Tudo bem, vai precisar continuar com algumas terapias e tudo? Ok, mas você não tem mais aquele espaço que você tinha enquanto você tinha a escola. Então, se é uma pessoa com nível de desenvolvimento 1, ela vai correr atrás de uma vaga, né, uma vaga de emprego, uma vaga no trabalho. Se ela tiver um suporte terapêutico, isso vai ser muito melhor e muito mais fácil, porque pode ajudar ela na questão do currículo, de uma possível entrevista, ou mesmo para tentar uma vaga para a pessoa com deficiência, né? Agora, se a gente está pensando num nível 2 ou num nível 3, a gente carece de espaços aqui em Franca que ofereçam esse suporte para o desenvolvimento da pessoa com deficiência no trabalho. O que eu tenho visto, né, e em alguns casos a gente tem a oportunidade de acompanhar. Você encontra um lugar específico que vá abrir as portas, digamos assim, e aí você oferece a possibilidade dessa pessoa atuar, dela trabalhar dentro da possibilidade dela, na carga horária que ela vai conseguir, e se precisar, talvez com um mediador ali. Pode ser que ela consiga um maior nível de independência, porque com a prática, né, a constância, ela vai adquirindo as habilidades, mas talvez num primeiro momento ela vai precisar de um AT ou de um mediador. E aí a gente precisa encontrar esse espaço que vai abrir as portas, essa empresa que vai abrir as portas, ou mesmo um espaço na comunidade. Igual eu falei, quando eu estudava em Ribeirão Preto, a gente tinha um espaço lá que iam adultos e eles desenvolviam as atividades lá, né, laborais. Mas se a gente pensar em espaços públicos para isso, se a gente pensar o que o município, o que o estado, né, o que a federação oferece em termos de inserção no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, pensando ainda no autismo nível 2 e nível 3, a gente carece desses espaços. Hoje, o que eu tenho visto são as famílias e os terapeutas se organizarem e se mobilizarem por conta para encontrar algumas alternativas para que essa pessoa continue tendo uma vida produtiva, digamos assim, dentro da condição dela, dentro do que ela consegue fazer. E com suporte, que também, se a gente pensar em suporte terapêutico, não é para qualquer um hoje, né? Tem muitas famílias que estão aguardando na fila de espera para ter atendimento pelo SUS, que seja, né? Ou, enfim. Então, ainda não é algo que está acessível para todo mundo. E eu estou falando... Às vezes a família não tem nem o básico em questão de suporte terapêutico, que dirá uma equipe que tem condições de acompanhar ela em todos os ambientes, de fazer esse acompanhamento terapêutico em casa, e na escola, e no trabalho. É um privilégio hoje que não é para todos. Tomara que seja difundido e cada vez mais tenha mais pessoas. Vou fazer uma pausa aqui para poder falar dos apoiadores do projeto. Eu não quis te cortar em nenhum momento. Acho que é um assunto muito importante, muito denso, né? Eu não queria interromper, mas agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que a gente possa trazer esse tipo de conteúdo para o nosso público, né? Então, falar para você sobre a Monetics, que tá até, ó, a máquina tá aqui, ó. Então, a Monetics, que era a Quero 2 Pay antigamente, ela migrou para a Monetics, são soluções financeiras para o seu negócio. Então, ótimas taxas, tecnologia de ponta e, em breve, Monetics Box. Box Monetics. Aí vai chegar. Cheio de novidade. Em breve, não podemos revelar ainda, mas é muito bacana porque eles estão se movendo, eles estão trazendo tecnologia de ponta para o meio de pagamento, que muitas vezes era muito engessado antes. E o mais sensacional, se você é de Franca e região, os caras são de Franca, cara. Então, assim, acho que é realmente apoiar quem está perto de nós e está trazendo nível tão alto assim para nossa cidade. É um orgulho muito grande para nós. Soluções financeiras para o negócio de maneira geral. Então, exatamente, traz flexibilidade, traz formas de você melhorar o seu negócio, porque todo o processo é importante, mas fechar a conta é tão importante quanto. Não tem empresa que sobreviva se não tiver um processo financeiro, um financeiro bem feito. E a Monetics vem para ajudar isso, né? É isso aí. São pessoas extremamente capazes, competentes, um time muito forte envolvido nisso. Não tem como não trazer boas soluções. Não Fica tem esperto, acompanha. Box Monetics sai logo mais, a gente vai poder falar
muito mais sobre essa solução em breve. E aqui tá na TV até. Olha só. Village. Então, parabéns, falar para vocês sobre a Village Marcas e Patentes. Se você tem a sua empresa, não registrou sua marca ainda, ou você não fez a patente do seu produto, não espere acontecer alguma coisa. Não espere o seu concorrente entender isso, ir lá e registrar na sua frente e você perder tudo que você construiu. Então, procure quem faz isso com excelência, trabalha no Brasil e em diversos outros países e acompanha todo o processo para você. E a empresa chama-se Village Marcas e Patentes, são incríveis. Os nossos clientes todos vão fazer projeto com eles e sempre fazem novamente. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte importante. Na renovação você percebe um atendimento sensacional, muito humanizado, eu acho, os estudos, tudo mais, é um processo burocrático de forma muito leve. Então, Village Marcas e Patentes. Então, Village, Monetics, obrigado por apoiarem o Pausa, é um prazer tê-los conosco aqui. É isso aí, né? Pessoal incrível também, super parceiro. Sabe aquela fase que você não sabe que nome que vai dar pro teu negócio? Faz uma listinha, manda que eles vão ajudar. Fala, já de cara eles eliminam todos que não pode. Já dá certo. Já começa Elimina o erro. São parceiraços. Tem diversos clientes nossos que depositaram, né? Que depositaram a marca junto com a Village aí. É isso aí. Processo. Você faz as honras, bebê? Eu acho que a gente chegou no... É incrível porque passa muito rápido, Nossa, né? eu tenho tanta coisa para perguntar. Tem muita coisa, não tem? Mas a gente precisa respeitar. A gente, assim, tem uma questão que a gente não deixa muito passar de 1 hora. Claro. Porque é o tempo da pessoa ouvir, se for áudio, se for vídeo, muito mais que isso, ninguém consegue ter paciência. A gente tem indicadores disso. Então a gente vai cortando, nem que depois a gente volte e faça... Né? Acho que fica o convite, porque tem muito tema. A gente tem TDAH, tem uma série de coisas que a gente podia perguntar. Mas, vou fugir também do protocolo, que geralmente a gente pede para que você volte no passado e fale alguma coisa, mas é nítido o brilho no olho que você tem e o quanto isso é a tua vida, né? Então, acho que a gente vai chover no molhado. Então, eu vou mudar um pouco o rumo da história. Eu vou pedir para você deixar um insight, deixar uma mensagem para as pessoas que tem, assim, para as mães que estão passando por isso agora, ou que descobriram agora, ou que estão com aquela pulga atrás e falam, nossa, que medo de ir atrás e descobrir se tem ou não tem, aquele frio na barriga. Sim. Enfim, deixa uma mensagem para esse pessoal. Você me fez lembrar de algo delicado, assim. Eu vou deixar essa mensagem. Às vezes a gente faz uma viagem que a gente quer ir, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, para a Espanha. E você se programa para ir para a Espanha, você estuda a cultura espanhola, você pensa o que você vai fazer na Espanha quando você chegar lá, você se programa, você faz a sua mala, você tá com aquela expectativa de que você vai para a Espanha. E aí você pega o avião, você desce, você chega no aeroporto. E aí quando você olha, você não tá na Espanha, você chegou na Holanda. E tem até uma carta que chama Bem-vindos à Holanda, depois dá para procurar no Google, dar uma olhadinha. Não é igual à Espanha, não é o que você esperava encontrar, não tem espanhóis lá. A comida é diferente, a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, não é nada do que você imaginava que ia ser. Mas tem coisas muito boas na Holanda também. Você vai conhecer outras pessoas, outra cultura, outras vestimentas, outra comida, outro clima. E tem coisas muito boas também. Então, para as mães atípicas, que a gente chama, ela não programou isso na gestação. Quando o bebê estava na barriga, ela não imaginou que quando ele nascesse, ela ia levar nas terapias. Talvez ela tinha expectativa de levar no futebol, levar na natação, levar no balé. E, de repente, a vida da mãe se transforma de uma forma que ela vai para as terapias e aguarda o filho nas terapias e vai no médico e faz exame genético e fica nesse percurso por muito tempo, né? Talvez até alguns anos. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é: a gente aprende muito, a gente se transforma, descobre novos amigos, uma outra rede de apoio, outras mães ou pessoas, né, que passam por aquilo também. Às vezes falta rede de apoio, isso acontece muitas vezes com algumas famílias, mas existem grandes descobertas, grandes aprendizados. A gente aprende a valorizar coisas que às vezes antes a gente não via. Eu tenho famílias que vibram e vibram muito quando a criança consegue comer sozinha, que ela consegue direcionar, usar o garfo ou a faca em vez de comer só com a mãozinha. Quando consegue fazer o xixi ou o cocô no banheiro, é uma vitória muito grande.
quando consegue aceitar a roupa do corpinho, quando consegue emitir um som, um vocábulo quando quer alguma coisa. Tem mães que já me falaram, olha, meu sonho é ouvir ele me chamar de mamãe. Esse é o meu maior sonho, é o sonho da minha vida. Então a gente passa a valorizar coisas que antes a gente não valorizava. A gente passa a dar valor a coisas que antes a gente não valoriza. Porque hoje muitos pais, quando chegam em casa, têm filhos que recebem e dão um abraço e falam, oi papai, oi mamãe. E dão um abraço. E no nosso cotidiano, a gente tem pais e mães que chegam em casa que a criança não fala, ou que não vira para olhar para o pai, ou que não faz questão de chegar e dar esse abraço, pela questão da percepção mesmo, né? Não é falta de afeto, mas é um modo diferente de funcionamento, é um cérebro que funciona diferente. Então, a mensagem que eu deixo é: bem-vindo à Holanda. É diferente, não é o que você esperava, mas você vai aprender muito aqui e vai valorizar coisas lindas que você não esperava encontrar. Essa é a mensagem que eu deixo. Arrepiou o braço, marejou o olho, tudo que você puder imaginar. Quem acaba o episódio agora? Acho que obrigado. Foi uma aula de verdade. E eu acho que contribui muito com todo mundo que está do outro lado da tela assistindo a gente. Tá? Obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite. Foi incrível. Muito bom. E é assim Obrigada. que a gente termina mais esse episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Tchau, gente.